Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai falar sobre uma das histórias encantadoras que a gente tem no livro As Mil e Uma Noites. Eu vou trazer pra vocês hoje uma das histórias que pra mim são uma das mais que é a jornada de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Então vamos lá. Então a gente agora pode estar se apresentando antes da gente dar a introdução no nossa história e no conto que a gente vai estar fazendo aqui, né? Assim, vamos começando. Olha, eu tô começando o meu canal, então vocês vão me desculpando assim, eu ainda não tô muito acostumada a falar assim, mas a gente releva isso. Vamos continuar dando o nosso melhor. Me chamo Maria Júlia, sou estudante do primeiro TI, Técnico em Informática para Internet, integrado ao ensino médio do IF Campus Posse. E tenho, assim, sei lá, gente, vocês podem estar percebendo, eu tenho uma facilidade muito grande em falar. Só que o meu cotidiano, a gente fala correndo, a gente fala rápido. E pra fazer o vídeo, a gente tem que aprender a falar um pouco mais devagar. Então me desculpem se eu der uma corrida, mas é porque às vezes a gente sai, sabe, a gente corre mesmo. Só que aqui eu vou estar tentando dar o meu melhor pra vocês, beleza? Vamos lá contar uma história. Eu já estou muito ansiosa pra poder falar tudo que eu preparei pra vocês. Eu acredito que pra você entender uma história bem, você tem que primeiro interpretar ela. Então a gente vai começar com o primeiro questionamento de início na história. Quem é Aladim? Quem é o Aladim? Bom, Aladim é um jovem humilde que se encontra em uma base desestruturada, pois a sua mãe tá viúva e ele mora em uma cidade muito distante. E nessa situação que ele se encontra, há ações que nos remetem a ter reações estranhas ou não tão esperadas. Ele era um jovem de muito bom coração, só que muito preguiçoso e muito sem ambição. A gente consegue compreender que uma pessoa com muita preguiça ou uma pessoa sem ambição, na base que o Aladim tem, é de se esperar, digamos. Porque ele tá em uma situação complicada de início, se a gente for parar e refletir a história. Não só sobre contos de criança, mas a gente for interpretar primeiro a história pra gente conseguir entender. Pra você conseguir aprender algo além de uma história infantil. Ele não tem um pai que, na nossa visão, o homem da casa, ele provê. E no prover, ele incentiva que os membros daquela casa busque sempre melhoras, porque o homem da casa sempre está buscando evoluir, sempre está buscando o melhor para sua casa. E por ele não ter isso, justifica, entre aspas, a sua falta de ambição e a sua preguiça em excesso. Mas isso não o paralisa. Não era para paralisá-lo. Só que a gente entendendo isso, a gente consegue compreender o porquê ele agia assim. Então, ele estava ali muito parado, buscando ações e reações muito práticas, muito instantâneas, porque ele não tinha isso muito dentro dele que ele precisaria batalhar para ele ter. Ele simplesmente vivia a vida tranquilo, no fácil. Então, nesse início, a gente consegue entender quem foi Aladim, ou melhor, quem é Aladim na história. E aí a gente segue entendendo quem foi o personagem, pra gente conseguir interpretar até o final da história. E a sua falta disso, a falta de ambições, a sua falta de sonho, a sua preguiça em excesso, não lhe trouxe muitas ações boas em sua vida. Pelo contrário, até o momento em que ele consegue realizar seus desejos, muita coisa acontece com ele. Um certo dia, quando ele se encontrava na sua casa, um mago apareceu na sua casa, se mostrando ser seu tio. E naquela época eles não tinham muito conhecimento da sua família por inteiro. Então ele ali acreditou, porque as famílias eram muito distantes uma das outras. Eles não tinham muita coisa de tipo
todo mundo conhece todo mundo. Não, pelo contrário. Ele morava numa cidade muito distante, a sua mãe era viúva, então ele era um jovem de muito bom coração, mas assim, em certa parte muito sonso. A gente poderia usar outras palavras, mas pra gente entender. Seria muito, assim, muito inocente, por ser de muito bom coração e muito humilde. E aí, esse mago se passou por ser seu tio, e ele era da África. E ele queria usar Aladim para chegar numa caverna mágica. Então ele tinha um plano muito sombrio com Aladim, porque ele queria usá-lo para poder chegar em uma caverna mágica, segundo ele, e conquistar tudo o que ele queria, só que em cima de Aladim. E por ele não ter muito conhecimento das coisas, ou simplesmente querer o fácil, ele falou, poxa, vamos, partiu. E foi nessa aventura louca, enfiou de cabeça. E foi em busca dessa caverna junto com esse mago. E aí, depois dele ter convencido Aladim a ir nessa aventura, deu tudo certo, foram. E quando chegaram lá, o mago falou, olha Aladim, entra aí primeiro pra gente estar vendo como é que tá o movimento. E Aladim, cara, beleza, tô indo. Entrou primeiro e assim, de cara a gente não tinha nada de perigoso. A gente esperava, né? Eu esperava que tivesse alguma coisa muito perigosa, porque o mago convenceu ele a entrar primeiro. E aí ele foi. E depois o mago entrou. Quando ele entrou, ele se deparou com árvores cheias de frutos brilhantes e que, tipo, na verdade não eram só frutos. Eram joias preciosas, coisas muito valiosas mesmo. E ele ficou ali encantado com tamanho número de coisas muito valiosas. E por ele ser de uma família muito humilde, uma base muito menos esqueci, gente, a palavra, tipo, com menos condições, ficou deslumbrado. Só que não era isso o verdadeiro tesouro que o mago buscava naquela caverna mágica. Pelo contrário, o mago queria uma lâmpada de óleo velha que se encontrava ali naquele espaço, naquela caverna, esquecida em algum canto. O mago buscava isso e Aladim estava perdido no tamanha valiosidade de tudo que ele estava vendo. E ele ficou encantado com tudo e observava e via, enquanto o mago só buscava o verdadeiro tesouro. E nesse processo de procurar essa lâmpada, quem achou a lâmpada? Foi o mago? Não, gente, não foi o mago. Foi Aladim. Aladim achou a lâmpada antes do mago. Só que, na procura, o mago explicou para Aladim qual era a importância daquela lâmpada e o porquê que ele buscava tanto aquela lâmpada. E aí, quando ele explicou, o Aladim achou. E o Aladim, muito esperto, achou a lâmpada e falou, tchau, tô indo embora, obrigado, tá? Ele pensou que acabaria ali. Só que não, meus amores, não acabou ali. Pelo contrário, tava só começando. Ali era só o começo. Por quê? Porque ainda ia vir muita coisa pela frente. Aladim pensou que era só isso. Não era só isso, galera. Tinha mais por vir. Porque o mago olhou pra ele e falou assim, Aladim lindo, dá aqui pra mim a lâmpada. Ele olhou assim, não, obrigado, vou levar pra minha casa. E o mago disse, ou você me dá essa lâmpada, ou eu tô saindo e tô te deixando aqui. Suave. E ele olhou assim, não vou tô te dando. E ele, no mesmo instante, saiu da caverna e disse, não vai me dar? Pois fique aí até morrer. Que quando você morrer, eu volto aqui e pego. Como ali naquele espaço só ele sabia daquela caverna mágica, só o mago sabia, a solução era deixar realmente Aladim morrer e depois ele voltar a pegar essa lâmpada. E Aladim não tinha como sair, não tinha como chamar ajuda, não tinha nem um zap, não tinha nem um alô, vem aqui, não tinha nada, era no meio do nada, na distância do Nossa Senhora do Infinito. Então ele tava ali atado. O que ele fez? Não fez muita coisa, né? Mas ele tinha uma saída. E qual era a saída dele? A lâmpada.
Ele tava com aquela lâmpada ali, meio desacreditado, claro, porque quem vai acreditar numa lâmpada? Antes de você ver, né, a gente não acredita. Se eu visse uma lâmpada mágica, eu não acreditaria. Só se ela me desse uma magia e eu aí, né... Brincadeira que eu não acredito nisso. Então, antes do mago prender ele deu um anel. Um anel. Não igual isso, né? Mas ele deu um anel pra ele, dizendo que esse anel era mágico. E ele... Tá bom, né? Mágico, beleza. Você tá falando? Show. Mas ele ali, naquele momento que ele recebeu, ele não acreditou. Porém, seguiu em frente. E quando ele tava ali preso na caverna, ele olhou pra lâmpada, ele olhou pro anel, esfregou a lâmpada, o anel na lâmpada. E veio o mágico, que era o gênio da lâmpada, surgiu. E ele ficou surpreso. Só que ele olhou assim: é minha saída, vou aproveitar agora. É agora que eu sumo daqui com esse trem, com essa lâmpada. E aí, a primeira ação dele foi o quê? Bom, mago, já que você tá aí pronto a me ajudar, você saiu, né, surgiu das cinzas, eu preciso que você me leve de volta pra casa. E o mago: não, beleza, partiu. Sumiram dali da caverna e foram pra casa do Aladim. E aí, depois dele ter realizado esse primeiro desejo dele, partiu pra casa, né? A gente chegou em casa, belezinha. Ele: mãe! Foi contar, né? Porque a gente tem que contar pros nossos pais. Chegou e contou pra mãe dele: mãe, olha o que eu achei. Achei uma lâmpada mágica. E a mãe dele olhou assim: show, filho! Assim, você achou uma lâmpada mágica? Que legal! E aí, a lâmpada, assim, tava um pouco empoeirada, meio velha, né? Assim, né? Assim, desculpa o gênio, mas ele tava numa casa feia, né? Suja. E aí, o Aladim foi tentar limpar ali aquela lâmpada, sem saber que o comando do gênio sair era limpar. Tipo, limpar não, né, gente? Esfregar, né? Qualquer coisa nela, ela saía. E se a gente for parar pra pensar, a magia não foi do anel, e sim da lâmpada própria. Se você esfregasse qualquer coisa nela, o gênio saía. E eu tenho certeza que ele ficou pensando que o anel era mágico, até ele entender que não. Ele foi tentar limpar essa lâmpada, e aí o mágico gigantesco e grandioso saiu da lâmpada, se demonstrando muito grande, muito poderoso. E aí a sua mãe acreditou, né, ali naquela situação que ela tava vendo. E a partir daquele momento, a lâmpada e o gênio se tornaram grandes aliados de Aladim, porque através deles, Aladim conseguiu conquistar de forma muito fácil. Como a gente já tinha visto lá no início, que o Aladim nunca foi de trabalhar, nunca foi de ter muitos sonhos, nunca foi daquela pessoa assim, cheia de ambições. Ele era muito preguiçoso. Então, tendo isso, nossa, ele tava no céu, conquistando tudo muito fácil. Ele conquistou riquezas, conquistou nome, conquistou riqueza, sabe? Muitas coisas. E aí, diante disso, surgiu um desejo no seu coração, finalmente, né? Pensei que ele não ia sonhar nunca. Começou a sonhar em conquistar o coração de uma princesa. E quem era essa princesa? Nada mais, nada menos que a princesa Badabrudu. Sei falar certo? Não sei, gente, mas eu sei que ele queria conquistar o coração da princesa Badabrudu. Badabrudu. Acho que é isso que fala, né? E aí ele começou essa busca incessantemente junto com o gênio para conquistar o coração dessa princesa. A princesa que ele queria era a filha do sultão. Quem era o sultão? Um sultão. E ela já estava prometida a outro homem. Mas Aladim, nada besta, né? Já pensou logo: pera aí que eu vou resolver isso. E aí ele teve uma ideia e pediu ajuda pro mago. Falou assim: mago, me ajuda, porque eu quero casar com essa princesa. Eu preciso dela, eu amo ela, eu quero ela. E aí ele começou a enviar presentes magníficos pro rei, ó, pro pai dela. E aí ele começou a enviar tapetes, começou a enviar joias, começou a enviar
presentes raros que não tinham ali com frequência. Então o rei ficou perplexo, surpreso, falou assim: caraca, esse é o homem que eu sonhei pra minha filha. Esse sim merece a mão da minha princesa. Então Aladim se casou, com a permissão do pai da princesa, se casou com ela e se tornou príncipe. Só que ele não tinha ainda entendido que a partir daquele momento a sua vida tinha mudado pra sempre, porque ali ele era príncipe e não teria mais como voltar atrás. Só que ele pensava que a vida estava tranquila, que estava tudo fácil, que estava tudo beleza, estava tudo maravilhoso. Não ainda. Não estava tudo perfeito ainda. Porque ele não esperava que ainda haveria algo muito mais complicado para ele enfrentar, para simplesmente chegar ao final feliz. Sim. Quem aparece, quem ressurge das cinzas, o dito mago, ou o dito mago. Sim. Surgiu das cinzas novamente e encontrou ele casado no palácio com a princesa. Ele falou assim: ô bonitinho, você tá pensando que vai ficar por isso mesmo? Não, ainda não. Vou me vingar. E ele deu a sua vingança. O que ele fez? Como é que eu vou chegar em Aladim? Como é que eu vou até lá sem ser percebido? Então ele pensou. Não muito, porque ele era um mago, né? Eu demoraria anos, tipo, um tempo pra pensar desse jeito. Ele falou: tive uma ideia. Genial. Vou me passar de mercador na feira e vou oferecer lâmpadas novas por lâmpadas velhas. E vou até o palácio com essa mesma proposta. E foi. Só que ele foi em quem? Foi na princesa. Falou assim: olha, tô aqui trocando lâmpadas velhas por lâmpadas novas. Você tem? Você quer? E ela: pô, quero. Deixa eu pegar ali meu marido. Casei com ele esses 2 dias, sabe? Ele tem uma lâmpada velha ali. Eu vou te dar ela e você me dá uma nova. Pasmem. Ela pegou a lâmpada do... Sim, a lâmpada do Aladim, a lâmpada mágica. Ele não tinha contado pra ela, né? Então ela não sabia da importância daquela lâmpada. E o mago: hahaha, peguei, agora é meu. E aí ele esfregou essa lâmpada e falou pro gênio: gênio, eu quero o palácio inteiro e a princesa. Sim. Ele falou: cara, eu vou me vingar desse cara. Ele foi muito um filho da mãe por ter pegado a lâmpada mágica, fugido e pronto, acabou. Era pra ser minha a lâmpada, pois agora tudo que é seu me pertence. E pronto. Rapaz, pegou tudo que era de Aladim. O palácio, a princesa, suas riquezas, tudo. E sumiu. Falou: gênio, quero tudo que é dele. Suma comigo e com isso tudo pra África. E o gênio: sim, senhor. Partiu. Levou tudo pra África. No dia seguinte, que no caso eles estavam ali, eu acredito que no momento que o gênio, o mago, se vingou, estavam todos dormindo. Então, tipo, meio que ele carregou tudo e só ficou o rei e Aladim, né? E os súditos. Princesa e o palácio foi e o resto ficou. Quando eles acordaram, ficaram desesperados. Cadê? Cadê o palácio? Cadê a princesa? Cadê todo mundo? Tinha sumido. E aí Aladim caçou sua lâmpada. Cadê minha lâmpada? Sumiu. Então ele deduziu, né, que o gênio, quer dizer, o mago... Gênio, eu tô errado, gente. Que o mago tinha sequestrado a princesa e tinha carregado a lâmpada mágica dele. Que não era dele, né? Nem dele, nem do mago. Tava escondida lá. Quem achasse primeiro era a dona. E aí ele pegou o seu anel. Seu anel mágico que o gênio deu pra ele. Caraca, que hipocrisia. O gênio deu pra ele algo que ele iria usar pra se salvar. E ele disse pro rei: meu rei, pro rei não, pro pai da princesa, porque pra mim, princesa é filha de rei. Então, se ela era uma princesa, ela era filha de um rei. E acabou. Falou: olha, patrão, fique tranquilo, que eu tô indo em busca da princesa, da minha mulher.
e do nosso rei, porque ele era dos dois ali naquele momento, né? Ele era o príncipe e o outro era o rei, pai da princesa. E aí ele pegou esse anel mágico, montou-se em um tapete mágico e partiu pra África. E lá na África ele lutou bravamente com o mago e falou: cara, se manca, me dá o que é meu. Vai, caçar uma senhora pra você, tá? Me dá meu palácio, me dá minha princesa. Toma vergonha na sua cara. Imagina que ele disse assim, né? E aí eles batalharam ali naquele momento pelo que era de Aladdin, que o mago tinha pego. E até que enfim ele conseguiu vencer ali a batalha com o mago. Pegou a lâmpada, pegou a princesa e o palácio e foi-se embora. Falou: olha, gênio, partiu. Voltaram para os seus lugares, para a origem, né, dos seus cantos. E aí ele chegou no palácio, chegou na verdade onde era o palácio, né, com o palácio. E falou pro pai da princesa: olha, eu consegui. Estamos aqui todos são salvos. E aí o sultão, que é o pai da princesa, falou: cara, você é show. Você tem meu apoio, você tem minha confiança, você tem meu respeito. Eu te confio o meu reino, que seria, né, ali aquele ambiente pra você governar com sabedoria e autoridade, que você hoje me provou que você é um homem de firmeza, de coragem, de força. Então, está nas suas mãos. E aí, a partir daquele momento, Aladdin e a princesa, daquele nome difícil, viveram ali, na medida do possível, felizes no reino. E Aladdin, diante daquela situação, começou a governar todo o reino em que ele vivia, com muita sabedoria. Ainda que no início a gente não esperasse muito dele, mas ali ele tinha se tornado muito sábio, muito forte, muito exemplo de força por ter resgatado a princesa novamente e por ter enfrentado o mago. E ele ficou ali dado como um herói. Muitos, eu acredito que poderia ter visto ele assim. E aí o mago ficou no canto dele, sumiu lá no meio da África. E eles continuaram vivendo a vida deles felizes. E aí a gente traz o quê? De exemplo desta história. A gente interpretou Aladdin de início, talvez de maneira muito equivocada, mas as situações que ele tinha proporcionava a nossa interpretação assim, porque tudo que a gente viu era real em cima da base do que ele tinha. Só que a vida dele mudou, transformou, tipo, meio que da água pro vinho, porque ele era um humilde pobre, digamos, né? Ele era humilde, pobre, de família pobre. E aí, de uma hora praticamente pra outra, ele era rico, ele era influente, ele era inteligente, ele era esperto, ele era sábio, ele era ambicioso. Porque quanto mais ele conquistava as coisas, mais ele queria. E ele foi querendo. Conquistou o amor da vida dele com muita dedicação, assim. Porque ele não precisou só falar assim: gênio, eu quero ela. Não, ele precisou presentear ela, ele precisou agradar o sogro dele, né, que era o pai da princesa. Então ali naquele momento ele começou a mostrar que o que é ter um sonho, que é buscar até conseguir. Então a gente consegue aprender com essa história: nunca desista do que você, o que você sonha, o que você almeja. Porque pensamos, se ele tivesse falado assim: gênio, eu quero aquela princesa, e aí ele pegasse e descobrisse: não, essa princesa não vai dar porque ela é comprometida. Tipo, não comprometida literalmente, mas ela tem compromisso com alguém. Então eu não quero mais, acho que eu vou estar desistindo. E ele não, ele foi até o fim. Ele falou: é aquela que eu quero? Pois bom, vai ser ela. Ele não mediu esforços, ainda que ele não precisasse fazer muitos esforços, porque era só esfregar o gênio que ele dava. Ele falou assim: olha, custe o que custar, eu vou em busca dela. E quando ele perdeu ela por alguns instantes, ele não falou simplesmente: ah, beleza. Não, pelo contrário, ele falou: eu vou dar a minha vida pra salvar aquela mulher e aquele reino, aquele palácio. Ele se mostrou homem ali naquele momento. Ele falou: não, eu vou voltar com ela pra casa. Rei, sogrão, me espera que eu já tô voltando. E ele
foi em busca com muita determinação, com coragem. Chegando lá, ele olhou assim: ai, o mago tá com lâmpada mágica, eu acho que eu não vou. Ele falou: não, eu vou. Eu cheguei até aqui, eu vou terminar meu serviço, eu vou levar o que eu vim buscar, sabe? E a gente, olhando isso, além de uma história de criança, uma história infantil, uma história fictícia, a gente aprende, porque realmente não é só uma história, há algo além. E a gente pode começar, a partir desse vídeo, começar a olhar as coisas além, porque às vezes eu acho que vocês não tinham pensado assim ainda, em cima dessa história, que era só uma história infantil. E não, é algo a mais, algo muito além. Eu ouvi uma frase de um professor que ele dizia: só consigo ver belos horizontes porque eu estou em ombros de gigante. O que significa isso? Quando você tem o seu olhar aguçado para olhar além do horizonte, você aprende muito mais. Você vê o que a maioria não consegue, porque você sempre está atento para olhar o extraordinário no simples. Que é uma simples história dessa nos mostra muitas coisas por trás disso, entendeu? E assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido e que esse vídeo tenha brotado um pedacinho de esperança no coração de vocês para sempre olharem as coisas além do horizonte. Foi isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês chegarem até aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Independente do que vocês venham buscar aqui nesse vídeo sobre a história, eu espero que eu tenha entregado tudo que vocês queriam saber. E é isso, muito obrigada. Deixe seu like, deixe comentário se vocês quiserem outras histórias interpretadas. E eu vou buscar trazer pra vocês outras coisas. Muito obrigada. Beijinhos! Oi, meu nome é Emily, tenho 15 anos e estudo no Instituto Federal Campus Posse. Estou no primeiro ano do curso Técnico em Informática integrado ao ensino médio e hoje eu irei falar para vocês sobre um conto muito famoso, também presente no livro As Mil e Uma Noites, que inspirou um filme que provavelmente muitos de vocês conhecem. Ali Baba era um homem simples, um lenhador que vivia numa vila lá no deserto, até que um dia sua vida mudou, sabe? Ele estava caminhando na floresta quando viu 40 homens montados em seus cavalos, só que não eram homens qualquer, eram ladrões. E Ali Baba ele percebeu que eles estavam indo em direção à caverna e viram que quando chegaram lá, eles falaram assim, eles falaram: Abra-te, Sésamo, e a porta se abriu. Aí ele ficou bem chocado, né, ao ver aquilo ali, e lá tava repleto de ouro pra todo canto. Ele ficou tipo, nossa! Aí Ali Baba ele pegou só um pouquinho assim de ouro e voltou pra casa. E quando chegou em casa, o seu irmão, Cassim, ele assim, olhando todo aquele ouro lá na mão de Ali Baba, assim, ele movido pela ganância, né, bicho ganancioso, resolveu ir até a caverna sozinho. Aí chegou lá, só que ele não sabia a senha para poder sair da caverna, só para entrar, que era Abra Sésamo, né? Aí a caverna se abriu, ele entrou lá, tava vendo aquele todo ouro lá, só que na hora de sair, ele não sabia a senha. E deste modo, os ladrões foram e pegaram um Cassim. Ali Baba ele ficou muito bolado, poxa, ele perdeu o irmão dele. Pelo quê? Pela ganância de Cassim. E nisso, ele, além de ter ficado triste, ele também tinha que proteger a si mesmo e a sua família, né? Por quê? Porque, tipo, ele tinha uma serva chamada Morgiana. Não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas é Morgiana. E ela, como ela era muito inteligente, muito esperta, ela percebeu que os ladrões, os 40 ladrões, queriam matar Ali Baba porque eles ficaram sabendo que ele sabia o segredo deles. E não podia deixar isso quieto. Morgiana, como ela era muito esperta, ela planejou ali vários planos para pegar os ladrões um por um. E o mais famoso deles foi quando os ladrões eles se esconderam em jarros de óleo, planejando, né, atacar ali e matar Ali Baba à noite. Só que aí ela percebeu e impediram o plano deles, assim salvando a vida de Ali Baba.
Aí, Morgiana, ela conseguiu enganar os ladrões várias vezes, ali derrotando eles, salvando a vida de Alibaba e da sua família. E nisso, Alibaba ele seguiu a vida plena, né, com paz e usando todo aquele dinheiro com sabedoria. E Morgiana, ela ficou conhecida como uma heroína, né, dessa história, mostrando que a coragem, a inteligência pode derrotar qualquer um. Pode derrotar o mal, assim. E assim, né, este é o conto, né, Alibaba e os 40 Ladrões, que, como eu falei inicialmente, ele inspirou um filme que provavelmente muitos de vocês conhecem. E eu convido a vocês também a assistir esse filme, é realmente muito interessante, tanto o filme quanto o livro. Eu deixo pra vocês lerem aí, que apesar de não ser muita coisa, ele tem vários ensinamentos, várias aprendizagens diante disso. Como a ganância de Cassim, que vimos que levou a ele a um fim trágico. Também temos como exemplo a Morgiana, ela derrotou os ladrões com coragem e astúcia. Astúcia? E esperteza. E espero realmente que vocês lerem o livro. Tomara que vocês gostem bastante. E é isso. Tchau!